O anime já começa com uma cena bem quente, pelo menos a cena corta para o nosso protagonista querendo se demitir da guilda, pois ele tem apenas 20 anos e até agora nunca teve um relacionamento. Tudo o que fez foi treinar para derrotar monstros sem nunca perder o cabaço, e todo o dinheiro que ganhou nunca teve tempo para usá-lo, sendo bastante rico. Por sorte, uma nova recruta fofinha aparece, então ele irá sair com ela na sua primeira missão, apenas para ver se ela pode tomar seu lugar. Então foram para sua missão. Itamu tem 18 anos, o que faz o protagonista perceber que não aproveitou sua juventude, diferente da Itamu, que acha incrível sua aventureira, pois pode ajudar muitas pessoas. Agora acharam seus primeiros monstros. De início, Itamu vai para cima dos slimes pedir uma luta para eles, ficando toda melecada, uma ceninha bem estranha. Para acabar com aqueles slimes, o protagonista pede para ela não denunciá-lo por assédio, sendo esse o momento mais feliz da vida do protagonista. Depois pergunta por que ela não usa arma, sendo uma artista marcial. Sua única habilidade útil é a de reconhecimento. O protagonista é um aventureiro bem cuidadoso para não morrer, por isso luta usando a emboscada, mas com Itamu a linha é impossível, fazendo outra cena edit daquelas, sendo totalmente diferente dele. Quando voltaram para a guilda, o protagonista tinha certeza que queria se demitir, mas antes precisava achar um sucessor adequado, pois a cidade iria acabar se ele desistisse. Agora terá uma nova recruta, sendo tão fofa quanto Itamu, Maiden, uma feiticeira branca, então ele terá que cuidar dela também. O problema é que Maiden não pode trabalhar com um cara que só quer um encontro, mas por ela parecer uma criança, o protagonista não sente nada por ela. O protagonista estava se lembrando da sua única oportunidade que teve de aproveitar sua juventude, mas ainda pode fazer isso se achar um sucessor, então agora irá fazer sua missão com a sua recruta, mas dessa vez devem ser mais cuidadosos. Então novamente irão acabar com slimes. De novo, Itamu fez cagada, e sempre precisam lutar com cautela, por não saberem o próximo movimento do inimigo. O problema é que enquanto ele pensava nisso, outra cena quente acontece, sobrando para ele de novo salvá-la. E como Itamu estava com os dedos machucados, Maiden a cura rapidamente, sendo uma ótima maga, mas também muito agiota. Agora um slime gigante aparece, sendo o momento da Itamu brilhar, por causa da sua arte de luta, mas não pode se mexer e o alcance é pequeno. Para piorar, focou seu ataque na Maiden, mas foi salva pelo protagonista, algo que deixou ela bem ingrata, e só agora Maiden fala que tem 15 anos, conseguindo esse emprego apenas por ser uma gênia. Por conta disso, o protagonista fala para colocarem a idade mínima de 18 anos na guilda. Will irá se aposentar, uma coisa que deixa o protagonista muito puto, pois se o caçador principal se aposentar, ele nunca poderá fazer o mesmo. Ainda por cima, tem duas novas mulheres entrando no seu grupo, uma cavaleira e uma maga das trevas. Essa maga se chama Dana, e também parece ser bem preguiçosa, mas ainda precisa trabalhar para sobreviver, então irá contar com ele. Assim foram novamente para a outra missão, com Dana já se dando bem com Itamu, sem nem acreditar que possuem a mesma idade. Mas de novo, Itamu ficou em uma situação complicada, e a Dana quase morreu andando, pois magos das trevas são bastante reclusos. Como Itamu causou problema de novo, dessa vez ele teve que dar um sermão nela, mas ainda assim se importa com ela. Agora irão ver a força da Dana e vão testar sua habilidade com coelhos raivosos, uns bichinhos que Dana sente errado em matar, até um deles atacá-la, deixando-a tão puta que começa a flodar magia elétrica, mas eles não param de desviar, pois ela tem péssimos reflexos, e o protagonista não quer interferir para ela melhorar, também para ter a vida dos sonhos. O problema é que Itamu estava sendo assediada de novo, com o protagonista querendo muito ir ajudá-la. No final, Dana começou a sofrer com isso, mas ficou tão puta que lançou uma magia gigante ao redor deles. Ainda por cima, na guilda, colocaram a culpa toda no protagonista. Agora chegou a cavaleira, sendo grande de várias maneiras. Também tem orgulho das suas habilidades, sendo uma ótima candidata para conseguir sua aposentadoria, mas ela é a filha do presidente de uma empresa gigante, no nível que se o protagonista zoar ela, será exterminado, sendo pressionado a cuidar dela, pois ela tem um lado que só as pessoas ao seu lado percebem. Itamu está atrás de monstros para lutar. Por conta disso, o protagonista cuida de todos ao redor, até um javali aparecer, e com um golpe, a cavaleira acaba com ele, o que fez Itamu se achar bem inútil, mas com a motivação da cavaleira, vai se esforçar para achar mais monstros. Por conta disso, outra cena estranha aconteceu. Assim, a cavaleira usa a habilidade Frenzy, que troca a razão pelo poder, mas ela só fica meio bobona, também bem poderosa e bem manhosa, mas como ela não se lembra de nada, acha que luta bravamente, algo que ele nunca deve falar. O grupo do protagonista é formado por idiotas, então basicamente ele vive trabalhando sozinho, com seu trabalho ficando cada vez mais difícil, quase vendo as garotas como inimigas, pois todas elas são bem inúteis. Por conta disso, ele fala para elas descansarem e se divertirem, tudo isso apenas para que o nosso protagonista possa descansar. As garotas se encontraram para sair e irão aproveitar para andar por aí. Se formos ver direitinho, o nível das roupas está por ordem de tamanho. O protagonista estava sentindo algo incomodando,
humano, pois acha estranho a forma como os monstros lutam com as garotas. Em particular Itamu, pois só fazem coisas obscenas com ela, mas monstros vivem de mana, por isso atacam pessoas para obter sua mana, o que significa que a mana de Itamu é a mais refinada que a das outras. Isso fez a recepcionista perceber que ele realmente se preocupa com suas companheiras, mesmo ele querendo se demitir a todo momento. As garotas foram para um café e iam falar sobre romance, mas nenhuma delas possuía experiência amorosa, então o assunto acabou com todas tendo uma péssima juventude, o que fez elas pensarem no protagonista, já que no final ele poderia namorar uma delas. Apenas para ter certeza, Dana ligou para o protagonista para ver quem ele escolheria. Sem pensar, ele escolheu a recepcionista, o feitiço para silenciar muitas mulheres. A recepcionista decidiu investigar o monstro com o prota, e dessa vez o trabalho da Itamu é afastar eles dos monstros e lutar contra os fracos. E mesmo todas suas companheiras sendo inúteis, Itamu é a melhorzinha, por ser um tipo cão para ele, sendo bastante útil, mas sempre que está alertas com os arredores, se esquece de si mesma, caindo em um buraco cheio de cobras pervertidas que pegaram até a recepcionista, dando uma ótima vista para o prota. No nível do prota nem saber para onde olhar, tendo a chance perfeita para tocar nela, mas acabaram esquecendo da Itamu. Quando voltaram para a guilda, descobrimos que a recepcionista tem uma filha, Izini, e que ela tem 31 anos, o pai dela está por aí. Sendo uma família complicada, o protagonista acabou acariciando o corpo de uma mulher casada, sentindo-se bem imoral, mas na minha sincera opinião fez mais que certo. O episódio 4 começa com o doutor que faz a avaliação fugindo depois do protagonista ter sido examinado, sobrando para ele fazer isso, pois o doutor não sabia que tinha mais pacientes e não consegue mais encontrá-lo, por isso implora para o prota ajudá-la. Então, primeiro, ela disfarçou ele. Como todos são jovens, está tudo bem, sendo as 4 idiotas, mas no final tudo deu certo. O único problema é que desde o início, Itamu sabia da identidade dele, fazendo ele morrer por dentro. Nosso prota está fazendo um treino físico com as duas reclusas, com as duas percebendo que tem boas amigas, mas elas começaram a se zoar, e para se vingar, Dan iria carregá-la de um jeito humilhante até a cidade, mas perderam a energia sem nem dar um passo, e antes de começarem o treino, mesmo assim foram dar uma corrida, com Maiden conseguindo acompanhá-la, mas Dana já caiu morta no chão. Agora foram fazer umas abdominais, mas Dana reclusa até demais. Assim, finalmente o treino acabou, e Maiden conseguiu acompanhar todo o treino dele, pois não conhece a palavra preguiça, mas como ela foi além do seu corpo, acabou ficando fraca, e também torceu o pé, e se recusa a usar sua magia, pois sente que não pode fazer nada sozinha se fazer isso. Por conta disso, o protagonista iria carregar nas costas, e como ela não quer ser carregada pelo prota por vergonha, Dana se oferece para isso, ficando muito mais próximas, até as duas acabarem caindo no chão. A questão é que ela só dá 2 passos a cada 10 minutos, então decidiu se curar mesmo. Dessa vez tiveram um treino decente, já que não treinaram com as magas, mas a cavaleira depende muito do seu frenzy, e tem que evitá-lo usá-lo com seus companheiros por perto. Como a cavaleira estava muito cansada, deu uma garrafa de mana para ela. Depois da garrafa de mana, a cavaleira acabou entrando em seu modo estranho, tudo por causa de uma overdose de magia, pois sua resistência mágica é péssima, e o efeito vai ser mais longo do que o normal. Enquanto o protagonista ficava escondido, a cavaleira assediava Itamu. Como parece que ela gosta do protagonista, ele tem que usar isso ao seu favor, fingindo que está ferido, o que deixa a cavaleira bem preocupada. Então, ela lambe todo o cantinho dele para se curar, e vai se separar quando ela recuperar sua mente, mas não há tempo para isso. Em outra missão, novamente as coisas taradas acontecem, no nível que se eu falar muito, esse canal vai de base. Mas como eles acabaram com os monstros, foram comemorar com uma comida deliciosa, sendo uma das poucas habilidades da Itamu. O protagonista não acharia ruim uma mulher que cozinha, por isso todas irão cozinhar para ele, sentindo-se desafiada a provarem que cozinham bem, assim começando uma competição. Quando prontos, todos aqueles pratos eram comidas que poderiam até acabar com o rei demônio, no nível de ser tão ruim que tirou a roupa delas. Itamu, Maiden e o prota estavam em uma missão, e as outras duas estão em um treino físico, e na missão deles estão em busca de uma flor, então não irão precisar lutar com monstros. No meio disso, Itamu acabou tropeçando e se machucando. Pelo menos agora tem uma magia de cura para se curar, mas não pode curar os outros, diferente da Maiden. Então voltaram à busca das flores, mas enquanto buscava isso, um bicho acabou pegando a Maiden, e por causa da flor ficou sem voz. Ainda por cima, Itamu perdeu o olfato. Então a cena de assédio começou novamente, mas rapidamente o nosso prota apareceu. Então Itamu irá tentar algo, já Maiden ficou machucada, usando a atração dos seus corpos para fazer isso, que fez Itamu ficar bem deprê. Maiden fala que está tudo bem, mas que ela não foi feita para ser uma artista marcial. Finalmente o prota vai poder caçar sozinho, mas a filha da recepcionista quer sair em um encontro com ele,
ele, e por conta disso, ele vai acabar logo com essa mentalidade dela, mas só tinha confundido tudo, e na verdade ela quer um encontro com ele e com sua mãe, para se tornar o novo marido dela, e ser o novo pai dela, mas ela nunca pensou nisso, destruindo ele, e do nada ela cai, por estar trabalhando muito esses dias, sendo uma oportunidade perfeita para eles se aproximarem, sendo tudo um plano da filha dela, deixando o Prota todo animadinho, ainda sobrou para ele secar seu suor, com ela pedindo perdão, pois tentou achar outros guardas para lá, mas ainda não achou, mas está feliz que está mais alegre depois que conheceu as garotas e parece que não percebe seu apelo sexual. Agora apareceu aquela enfermeira anã, e que foi demitida após descobrirem sobre o que ela fez, e de algum modo que eu nem sei explicar como aconteceu, a recepcionista ficou em cima do Prota, por conta disso começou a ser chamado de papai. Eita caralho. Na guilda, nosso Prota tem sua próxima missão, de caçar a aranha Repel, um monstro bem poderoso, mas talvez consigam ganhar, pois possuem a Dana com eles, mas nem daqueles aventureiros acreditam que eles possam ganhar, mesmo assim irão tentar. Também querem salvar as pessoas que foram pegas pelas aranhas, assim se dividiram, para o grupo de resgate e para o povo que vai atrás da aranha. Irão usar o método de caça com fogo para acabar com essa aranha. Já no outro grupo, está acontecendo umas coisinhas pervertidas, mesmo sem encontrarem monstros no caminho, tudo por causa de uma armadilha. Pelo menos a fraqueza dessa aranha é o fogo, com suas teias bastante fracas contra isso. Assim do nada a aranha apareceu, e Dana apenas deve queimar a área, mas a aranha consegue desviar do feitiço antes de ser lançado. Para piorar, foi para cima da Dana. Para protegê-la, o Prota tomou o ataque por ela, sem nem saber o que fazer nessa situação, com Dana só querendo ouvir os comentários héteros que ele sempre faz, e se ele morrer vai dizer para todos que ele a violou, fazendo ele voltar à vida, e só não morreu porque aplicou o antídoto antes do ataque, mas parece ser mais forte do que imagina, e quer resolver isso agora, pois sabe que a aranha está indo para a cidade, só precisando de 10 minutos para se curar. Então Dana faz uma barreira de gelo para ninguém ver eles, para fazer um experimento, usando o nome da maldição, assim para tentar tirar o veneno dele usando seu corpo, fazendo uma cena bem estranha, mas no final funcionou. Agora só precisam acabar com a aranha e com outro grupo conseguiram salvar as pessoas em perigo. Voltando para o grupinho que irá acabar com a aranha, irão usar um abrigo de armadilha para acabar com a aranha, assim dando início ao plano, mas não tem certeza que irá dar certo por ter algum buraco da barriga, e está tentando atraí-la para uma armadilha, mas seu corpo não está acompanhando seus movimentos, e o único trabalho da Dana é fechar os olhos e lançar um feitiço avançado quando ele chegar. O único problema é que ele quer usar o banheiro, mas nosso Prota está quase chegando, assim conseguindo fazer a armadilha funcionar como imaginava, primeiro acabando com as patas dela, para Dana acabar com a aranha sem ela desviar, assim acabando com esse monstro. O problema é que as roupas de Dana foram destruídas e ficou sem energia nas pernas, ficando grudadinha no Prota, sendo um brinde para ele, mas esqueceu que estava se segurando e fez bem ali. No outro dia, o Prota estava cansado pelo que fez, por conta disso, Itamu foi cuidar dele, com sua comidinha deliciosa. O Prota prefere que a conquista de derrotar a aranha vai para Dana, já que quer se aposentar e conquistar são apenas um fardo. Então do nada, ela chama o Prota para sair às compras, e todos da cidade já gostam bastante dela, mesmo sendo uns taradões. Continua sendo gente boa, mas só com Itamu, pois odeiam Prota, até Itamu falar que o Prota é o protetor da cidade, e assim foram andando por toda a cidade, mostrando um lado que o Prota nunca viu, onde todos são bem humildes, até encontrarem umas crianças gêmeas bem taradas, sendo bem diferente de quando Itamu conheceu eles, e isso está mostrando a cidade para o Prota, para mostrar as coisas que ele salvou, para se aposentar com um sorriso, com um orgulho da sua conquista, sendo a primeira vez que ele recebeu um agradecimento da cidade, deixando ele bem ingrato. Depois de muito tempo, o Prota finalmente teve a chance de usar seu arco. Agora estão com uma nova garota, sendo uma elfa, que ajudou as garotas no dia da aranha, e está ali para aprender mais coisas. Mas o Prota sabe que ela também deve ser estranha em alguma coisa. Outro motivo de estar com eles é que seu outro grupo foi embora treinar com seu orgulho ferido, destruindo nosso Prota, já que o número de guardas está diminuindo. Mas no meio da conversa deles, começou outra cena eti envolvendo cobras. Mas Rune é esperta, usando a magia de gelo para acabar com as cobras, sendo a mais útil atualmente das suas garotas, ficando bem feliz por isso, já que antes só era protegida pelos seus companheiros. Só tem pouca autoestima. Também seu estilo de luta é igual ao do Prota, deixando ele bem felizinho, pois ainda não fez nada imprudente. Para melhorar, parece um pouco com a recepcionista, sendo um par perfeito para ele, até descobrir que na verdade ele é ela, que faz nosso Prota sair correndo apenas para surtar sozinho e não ter pensamentos errados. Por seu azar, monstros apareceram quando ele saiu, pegando o Itamu e o elfo, mas o Prota chegou mais rápido que pôde para ajudá-los. Parece que nem se importa mais se é homem, para deixar ele mais confuso, aquele elfo pede para o Prota ser seu mestre, percebendo que tudo está de boa, menos a casinha que ele tacou fogo. E resumo está ali porque a recepcionista apenas pediu, também está ali para ajudar umas vacas com pedras na cabeça. No meio disso, a recepcionista
recepcionista se sente mal pelo esforço que fez o Prota fazer nas batalhas da aranha, mas ele fala que isso foi falta de negligência. Isso acabou distraindo o Rezumi, fazendo ela acordar as vacas. Nem vou falar o que elas fizeram com a recepcionista, algo que deixou o Prota com tanto ciúme que iria acabar com a vida deles. Mas como não deixaram, o Rezumi decidiu criar uns melões falsos, chamando a atenção das vacas. Pelo menos elas se acalmaram quando perceberam que eram falsos. Para piorar, a filha da recepcionista apareceu quando os dois estavam em uma situação meio constrangedora. Dessa vez estão em uma situação complicada que fez a cavaleira ter que usar Frenzy. Pelo menos acabou com os monstros, também com Prota, mas pela noite isso deixou ele destruído, já que nunca tem a ajuda que precisa, sendo a mais útil a elfa, vulgo elfo. Por conta disso, terão que treinar sozinha. No dia seguinte, a cavaleira foi até a guilda para consultar sobre uma coisa, querendo saber se está sendo odiada pelo Prota, pois não importa quantos monstros derrube ou quanto tente ajudar, não consegue ganhar a confiança dele, e acha que tem feito alguma coisa para ser odiada. Depois a recepcionista falou tudo para o Prota, então agora ele irá cuidar disso. E qualquer coisa, ela deve juntar suas cinzas, já que devem contar sobre o frenzy dela. Mas os mordomos têm medo dela selar essa habilidade, pois só mostra seu lado mimado quando usa o frenzy. Então Prota mostra suas gravações do que ela faz na prática, e irá fazer ela ver isso, mas os mordomos não irão com ele, preferem esperar o relatório dele para não verem o dano que isso irá causar. A primeira coisa que o nosso Prota faz é ligar para a cavaleira dizendo para ir sua casa, deixando ela toda confusa. Também foi toda arrumadinha para lá, junto com os biscoitinhos, sendo ele a primeira cobaia desse experimento, mas está incrivelmente atraente. Agora vão direto ao assunto, deixando a cavaleira ainda mais confusa, sem saber no que ele está pensando. Ao início do vídeo, a cavaleira fica completamente sem reação, achando que isso é apenas uma brincadeira, mas quando descobre que isso é ela no modo Frenzy, pula em cima dele para não enxergar nada. Para soltar, usa os biscoitos dela como ataque. Agora vou parar de falar detalhe. Depois de tudo isso, ela pede roupas emprestadas, falando que tem um ótimo pai, um ótimo cavaleiro e comandante. Um dia ele falou de um cara bolado de 19 anos, só mencionando em um canto de um jornal, que fez ela ficar adorada com ele, mas nunca imaginava que machucaria as pessoas que adorava. Agora os mordomos aparecem pedindo desculpa porque nunca falaram isso para ela. Também estão longe de odiá-la, igual o Prota. Também mudou de ideia para parar de usar o modo Frenzy, já que essa habilidade salva muitas pessoas. Também é possível manter sua consciência usando o Frenzy. Mas no meio do discurso confundiu os sentimentos dela, achando que era respeito, deixando ela indignada. No episódio 11 começa nos mostrando duas religiões distintas. Uma adora o pássaro sagrado e a outra o deus do trovão, representante da restauração e destruição. Nesse momento, uma guerra entre as duas religiões está na frente do Prota, já que as duas lolis entraram em desentendimento, pois Dana contou spoiler de um livro para Maiden. Por conta disso, Dana tenta se desculpar, mas a cada desculpa só piora a situação, mas o elfo consegue acalmar a situação, até Maiden descobrir que na verdade aquela elfa é o elfo, ficando destruída, pois pensou que se daria bem por não terem nada. Ainda assim, irá tratar ele bem. Então Prota foi caçar uma matilha de lobos que estava por perto, mas sempre que ele some, monstros tarados aparecem. Assim descobrimos que aquele elfo realmente tem algo fofo, mas pelo menos tem. Então devem esperar o Prota como sempre. Para piorar a situação, Dana fala que o do elfo é mais fofo do que o Prota, que faz Maiden soltar um gritão falando que ele é o pior. Nosso Prota está treinando a cavaleira para tentar controlar seu frenzy, e para ajudar a recepcionista está por lá, para usar sua habilidade canção, para quando ela perder o controle. Pelo menos ela sempre foca nele, sempre falando que o ama. Ainda assim o Prota acha que é apenas admiração. Enquanto conversavam, a recepcionista fala que mesmo a cavaleira no modo frenzy, o Prota ainda consegue instruí-la, mas logo depois ela acordou, ainda no frenzy, que significa para o frenzy acabar, deve fazer ela se mover. Então a recepcionista pensa em falar com ela como uma criança, falando que o Prota ama garotas elegantes. Ele decide ir na onda, uma coisa que realmente funciona, ficando bem quietinha, assim entendendo como lidar com ela. O problema é que a recepcionista está cuidando do machucado dele, deixando a cavaleira bem manhosa, e sem querer acabou com a roupa da recepcionista novamente. Para compensar, ela fez o mesmo, fazendo a cena que a filha da recepcionista tinha medo e não quer sair de cima dele, mas usando o método infantil deu certo no final. Mas Ezine chega no pior momento, com aqueles três parecendo uma família destruindo ela. Depois de 12 episódios, finalmente conseguiram seu primeiro salário, então só faz um mês que se tornaram guardas, mas Maiden irá pegar o seu na igreja, já que usou o seguro de feiticeiros brancos, um seguro forçado que todos devem assinar, mas o salário é dividido por porcentagem de extermínios, então cada pessoa pode ter um salário diferente, e Itamu irá usar seu salário com Prota para pagar pelas coisas que ele fez. Por conta disso, todas irão agradá-lo, então tem a ideia de apresentar a juventude
juventude a ele. Logo pela manhã, Maiden vai escondida no quarto dele e por instinto ele taca ela no chão, e entraram escondidas pois estão muito determinadas em fazê-la ele feliz, já que querem apresentar a juventude a ele. Primeiro pensaram em criar uma situação de amigo de infância, mas ele nunca baixou a guarda, então falharam. Para chegarem até lá, foram até no clima de estudantes. Agora o Prota nem sabe como encarar o vizinho, mas agora o Prota terá que encontrar um guarda que ajuda ele desde criança para obter informações sobre por que os monstros se comportam como tarados quando veem mulheres. Ainda assim, as garotas irão ficar por lá para fazer comidas para ele, mas dessa vez foram treinadas pelo Itamu e só precisam ser fiel à receita. O problema é que Itamu vai ter que ir com ele. Chegaram no mestre do Prota, um cara que é um projeto de anão e se apresenta como Iz, mesmo parecendo uma criança, tem 40 anos e quer ir direto ao ponto, descobrindo que Itamu está conectado ao mundo. Já na casa do Prota, finalmente as garotas conseguiram fazer algo decente, mas não estão muito satisfeitas com isso. Querem ir para a próxima fase, então irão melhorar o prato com suas próprias mãos. O mestre foi ser mais específico sobre Itamu estar conectado ao mundo, falando que os monstros se alimentam de Saphir, assim convertendo em mana, e existem criaturas que se alimentam dessa mana, falando que as pessoas sempre estão tocando no Saphir, com uma taxa de absorção muito lenta, mas no caso da Itamu ela absorve 100% disso, e toda mana que perde instantaneamente é recuperada, e como ela, o Saphir em si é a melhor comida para os monstros. Por isso, sua incrível sensibilidade, sendo esse motivo que também fica confusa, até onde o seu próprio corpo. Por isso, tropeça toda hora. Depois de resolverem esse problema, agora o Prota pergunta por que os monstros agem de forma diferente com os jovens garotas. Seu mestre sabe o motivo, mas fala que não precisa contar. Depois disso, foram para casa. Chegando lá, ele vê uma cena bem diferente do que imaginava, pois por algum motivo, todas elas estão sem roupa, pois criaram um monstro, e o anime acaba com a melhor forma possível. Aquela ceninha eti que foi cortada no início. Então, vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.